Vamos dar início ao nosso trabalho de hoje, lendo uma mensagem do livro Lorival Lopes, Sabedoria Todo Dia, que nos diz assim, a mensagem 177. Não sofra ao ajudar os outros. Ajudar desinteressadamente é a atitude dos grandes de espírito. Os pequenos vivem a reclamar pagamentos e recompensas na base do eu lhe dou e você tem que me dar. E isso às vezes dói por força da ingratidão. Considere-se com riqueza interior para distribuir benefícios e alegrias, e mais dessa riqueza terá. Quanto mais você dá de si, mais tem para dar, pois o amor, ao exercido, cresce e produz a felicidade. Essa é a lei de Deus. A semente que se deixa consumir na terra volta multiplicada nos frutos. Que possamos meditar nessa mensagem. E agora, elevemos os nossos pensamentos ao nosso Pai Maior e vamos proferir uma prece pelos necessitados. Senhor, onde estivermos e com quem estivermos, sejam quais forem nossas dificuldades e problemas, faze-nos perceber que somos aprendizes. Por acréscimo de misericórdia, não nos entregues a nós mesmos. Renova-nos no que somos, para que sejamos o que devemos ser, de acordo com teus desígnios. E seja qual for a tarefa em que a tua sabedoria nos situe, ensina-nos a compreender, amar, abençoar e servir contigo hoje e sempre. E agora vamos ao trabalho de hoje, dar continuidade do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, que o título é No Reino Interior. No Reino Interior. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Isso é uma carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 14, versículo 19. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, referindo-nos às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é valorosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante, no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão,
para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, causados por comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliamos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem, semeando a paz, colherás a harmonia, santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 9. Pacificar significa restituir a paz, tranquilizar, serenar. Assim, pacificador é o fazedor da paz. Possui a capacidade de promover a paz, construindo em torno de si e no meio social em que está inserido. A pacificação parece simples, mas há um longo caminho até conseguirmos agir como construtores da paz onde estivermos, seja no âmbito familiar, profissional, social e mesmo na comunidade religiosa na qual estejamos inseridos como tarefeiros do bem. Há de se conseguir primeiro a pacificação interior, num árduo processo de reformulação dos hábitos e atitudes perante os que convivem conosco ou nos buscam para elucidar, ajudar ou como apoio moral ante acontecimentos da vida nos quais estejamos situados. Somente poderemos dar o que já possuímos. Aquele que já conquistou a paz interior é afável e bondoso, exteriorizando em gestos de amor, de forma espontânea, sua felicidade e seu contentamento pela superação do egoísmo e do orgulho que o infelicitavam. Antes, suas atitudes eram de agressividade e intolerância diante da vida. Depois, passa a ser tolerante e compreensivo, gerando harmonia e pacificando os que ainda se perturbam diante dos desafios existenciais. Impregnado do real sentido da vida em sua plenitude, é capaz de renunciar sem receio à necessidade do ter, porque suas aspirações superiores o colocam acima das necessidades materiais. Embora a paz que traz em seu íntimo não seja inerte nem passiva, e sim uma virtude dinâmica. A paz é indiscutivelmente um atributo do ser imortal, concedendo uma visão mais profunda dos valores essenciais ao crescimento espiritual. A essa paz, Jesus nos convidava e até hoje conclama a que a tenhamos quando promete o reino dos céus aos pacificadores que serão chamados filhos de Deus. Quando nos tornarmos realmente pacíficos e promovemos a paz em nós e nos outros,
mais próximos estaremos de Deus, por meio da vivência das leis divinas, sintetizadas no amor que se espraia e ao mesmo tempo nos vincula ao próximo, por meio do altruísmo e da benevolência. Somente conseguiremos a paz social após o exercício da compreensão das atitudes altruístas e enobrecidas, começando em nós mesmos, para em sequência natural chegarmos ao coração de nosso próximo, da família e finalmente da comunidade em que vivemos. Distantes ainda da meta idealizada, compreendemos a necessidade da vigilância, da oração, das tarefas no bem, que nos sustentam e encorajam neste caminhar, desejosos de usufruir da serenidade íntima e tornar-nos um pacificador, merecendo a denominação de filhos de Deus. A paz deve constituir a meta do ser pensante, que luta em contínuas tentativas de adquirir a plenitude. A paz é tesouro que não pode ser afetado em circunstância alguma que a leve a desaparecer. E a paciência é sua exteriorização, porque é um mecanismo não violento que se utiliza a fim de alcançar os objetivos a que se propõe. A paciência encoraja o ser, porque o ajuda a enfrentar quaisquer situações, tomado pela ciência da paz. Na contemplação da natureza, encontramos motivações e exemplos edificantes para seguir nosso caminho com equilíbrio e coragem, aceitando as dificuldades e os desafios como mudanças benéficas ao nosso crescimento espiritual. Em momentos assim, a oração flui com espontaneidade e podemos manter esse intercâmbio louvando e agradecendo a Deus as benesses da vida. Em sua maioria, as pessoas buscam a ajuda dos benfeitores espirituais por meio da prece, apenas em momentos cruciantes da existência. Agindo assim, não teremos o hábito saudável de recorrer à fonte divina que nos alimenta espiritualmente nos momentos de alegria e tranquilidade, louvando a vida e as bênçãos hauridas por meio da excelsa bondade de Deus. O benfeitor espiritual, em seus comentários elucidativos, recomenda-nos cuidar sempre de nossas aquisições morais e buscar ajuda espiritual dos que nos protegem e a nós se ligam pelos laços de efetividade em todos os momentos de nossa existência. É assim que a eles possamos recorrer também nas horas de testemunhos e resgates dolorosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. Muito importante compreender a necessidade da busca da espiritualidade sem formalismo ou fanatismo ao longo da vida, enquanto o inverno não chega. Compreender que estamos em processo de crescimento espiritual, sujeitos às privações e sofrimentos que dilaceram nossos sonhos e dificultam nossa caminhada. Contudo, encorajados na fé e na confiança em Deus, teremos a sustentação e a temperança necessárias para superar
os tormentosos dias de dores acerbas. A comparação lúcida que Emmanuel dá à palavra inverno, sinalizando dificuldades e impedimentos, ao comentar palavras do apóstolo Paulo em Timóteo, no seu capítulo 4, versículo 21, leva-nos a reflexões mais profundas em torno da vida terrena e do descaso que muitos dão ao sentimento, ao sentido existencial, deixando-se enveredar pelos atalhos da acomodação, da perda de tempo, da busca dos prazeres materiais, em detrimento dos valores morais. Despertam tardiamente no inverno da existência, quando já não possuem o vigor nem as facilidades dos outros ciclos da vida física, quedando-se amargurados e infelizes, desanimados e com o coração enrijecido pela indiferença com que lidaram com os bens espirituais. Nessa carta a Timóteo, Paulo, já preso em Roma, solicita que ele venha antes do inverno, porque sabia que a viagem teria que ser feita por mar, atravessando o Mediterrâneo, enfrentando tempestades e outras tormentas mais graves. Certamente tinha pressa, sentindo-se sozinho, precisando repassar instruções para os amigos distantes, como assevera Emmanuel. O inverno é importante no ciclo das estações terrestres. Igualmente, o sofrimento, lapidando nossas almas, realizando as mudanças importantes para a nossa evolução. Adverte-nos, porém, a buscar Jesus e o trabalho no bem, edificando nosso futuro espiritual antes de o inverno chegar. A decisão é nossa. Seguir Jesus agora, antes que o inverno da vida enrijeça nosso coração e a indiferença apague a luz da esperança. Quantos de nós já perdemos em vidas que se sucedem as oportunidades valiosas de enriquecimento espiritual por meio de seu Evangelho, amando e perdoando, valorizando a vida e suas bênçãos, lapidando os valores que poderiam nos estimular a vivência plena de amor e compaixão? Sucumbimos ante a dor em sua função educativa, que nos convida às mais íntimas reflexões, alterando nosso comportamento para melhor, educando nosso sentimento e levando-nos a uma sensibilidade maior diante do irmão que sofre, daquele que tantas vezes cruzou o nosso caminho e lhe fomos indiferentes. Todavia, hoje já compreendemos seus padecimentos e lamentamos nossa conduta diante de sua dor. Mas é imprescindível manter acesas em nosso coração as luzes da esperança e da fé, seguindo com humildade no cumprimento de nossos deveres e na aceitação serena das dores que nos aproximaram de seu amor e da sua magnânima bondade para recomeçar nossa trajetória evolutiva. Estaremos finalmente construindo no refúgio da paz e segurança. Há algum meio prático de se executar a purificação da alma? Sim, fazer da educação do Cristo a nossa educação integral. Diz um antigo pajé
que há dois cães dentro de nós, um feroz e um pacífico. Ambos estão em luta permanente para ver quem domina o caminho. Qual deles vencerá? E o pajé responde com muita sabedoria: aquele que você alimentar. O Evangelho é o alimento da paz. Se você nega a ração ao cão feroz e dá o Evangelho ao pacífico, não é de estranhar que já você comece a resplandecer. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Com a beleza e a ternura de sua visão poética, Eros descortina o caminho. Senhor, rogou o discípulo emocionado, quando identificarei a plenitude da paz e da felicidade jornadeando neste mundo turvo, atribulado de enfermidades e violências? O compassivo mestre, penetrando com a magia do seu encantamento, respondeu: quando puderes ver com a suavidade do meu olhar as mais graves ocorrências, sem precipitar julgamentos, remontando as causas. Quando lograres ouvir com paciência da minha compreensão generosa, quando puderes falar auxiliando, sem acusação nem desculpismos, quando agires com misericórdia, mesmo sob as mais árduas penas, e prosseguires intimorato na senda do bem, entre abrolhos pontiagudos, confiando nos objetivos superiores, já não serás tu, mas sim eu, quem vive em ti. E, identificado comigo, fruirás felicidade e paz. O aprendiz ouviu, meditou, e levantando-se partiu pela estrada do serviço ao próximo, intentando conjugar o verbo amar sem cansaço, sem ansiedade, sem receio. Ao vivenciar esses conselhos, ele será um construtor da paz. Façamos o mesmo. Pensemos nisso, companheiros. Que assim seja. Oremos agora por todos os necessitados do corpo e da alma. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual.
perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar aos nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja.